quinta-feira, 10 de novembro. As primícias dos que dormem. Normalmente, teologicamente, muitos entendem errado essa questão da ressurreição de Jesus como sendo as primícias, ou seja, os primeiros, o primeiro, né? O primeiro a ser ressuscitado. Porque aí eles ficam na dúvida, porque antes de Jesus ser ressuscitado, outros foram ressuscitados, né? Então Lázaro foi ressuscitado, o filho da viúva da cidade de Naim foi ressuscitado, outros muitos foram ressuscitados. Então, como pode Jesus, que foi ressuscitado depois deles, ser o primeiro, né? Ou as primícias? Então vamos tentar entender hoje a questão das primícias. As primícias eram um cerimonial que se fazia na entrada de Canaã. Porque Canaã foi prometido a eles, sai da terra do Egito que eu te mostrarei uma terra, não é? Que mana leite e mel. E eles saíram nessa promessa. E demorou 40 anos para eles chegarem ali. Muita dificuldade, muita luta. Mas aqueles que creram até o fim, confiaram em Deus, esses conseguiram entrar em Canaã. Aqueles que duvidaram, que foi absolutamente a maioria, tanto é que morreram pelo deserto, todos aqueles de 20 anos para cima, com exceção da família de Moisés e Caleb e Josué, todos os outros morreram. Os filhos deles é que entraram. Então, como comprovação de que a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela se cumpre. Ela se cumpre totalmente. O inimigo vai tentar nos desanimar, o inimigo vai tentar dizer que está demorando muito, que isso não vai acontecer, mas na realidade a gente precisa da fé, o dom que Deus dá para nós. Ou seja, continuar acreditando até mesmo quando tudo indica que aquilo não vai dar certo, como foi a própria morte de Jesus. Como podemos ter esperança, eles pensavam, se Jesus morreu? Agora o nosso Messias morreu. E agora? Então precisaria de fé para crer que Jesus iria acabar de cumprir tudo aquilo que ele prometeu, né? Alguma coisa faltava entender e que eles não conseguiam entender, mas Deus não estava errado. Isso é a festa das primícias. Então vamos supor que a família chegasse para assumir a sua parte ali, aquela família grande, que a família considerava, não era 5, 6 pessoas, não. Eram 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que fazia parte de tudo daquela família. Então eles chegavam ali e falavam, esta é a quantidade de terra que vocês receberam. É para a vossa tribo. Depois cada tribo tinha suas famílias particulares. E cada um tinha a sua terra dividida ali, dentro das tribos. Fala, esta aqui, esses 100 alqueires pertencem a você, esses 100 alqueires para você, esses 100 alqueires para você. Então quando eles chegavam, cada família chegava naquela parte da terra que era dela, ela olhava e todas encontraram árvores frutíferas, todas, conforme Deus havia prometido, produzindo. Ou seja, eles não plantaram aquilo.
Aquilo eles receberam de Deus. Deus falou, numa terra que produza frutos, sem você ter plantado, você vai receber. E cada família entrava na sua posse, e ali tinha muitas árvores frutíferas. Então o que ele fazia? Ele escolhia os principais e mais bonitos frutos antes de comer qualquer coisa, antes de tomar posse de qualquer coisa. Ele primeiro se lembrava de Deus. Ele pegava os principais frutos mais bonitos, separava, enchia ali uma caixa, né, uma coisa, e levava para o sacerdote. Ele não assumia, não comia nenhum fruto primeiro. Primeiro ele ia levar para o sacerdote. Aí o sacerdote recebia aqueles primeiros frutos, agradecia a Deus, lembrava que Deus prometeu que aquilo ia acontecer e que estava acontecendo, e eles glorificavam a Deus por isso. E daí surgiu então a tradição de sempre que agora eles entraram no reino, na sua propriedade, vamos supor que seria 100 alqueires, cada família de cada tribo. Então eles iam plantar agora, desenvolver a cultura ali. Então eles plantavam, e cada vez que eles iriam colher aquilo que eles tinham plantado, todo ano eles plantavam e iriam colher. E eles faziam a mesma coisa. Os primeiros frutos que produziam ali naquela terra, de cada família, os mais bonitos, eles colhiam. Porque você percebe, quando você planta alguma coisa, por exemplo, você planta um pé de manga, ou vários pés de manga, você percebe que sempre algumas maduram primeiro. E dependendo do jeito que ela madura, se ela madurar e ficar azeda, o restante vai ficar daquele jeito, azeda também. Mas se madurar e ficar docinha, você fala, olha, esse pé de manga promete, porque ele está produzindo frutos, os primeiros frutos foram bons, significa que os demais serão bons também. Então eles pegavam os primeiros frutos daquela plantação deles, antes de colher o resto, e levavam para o sacerdote todo ano. E eles recordavam da promessa de Deus, agradecia pela colheita, queria ser boa, a terra era boa, está tudo certo, glória a Deus. E ano após anos, há mais de 2000 anos, eles fizeram desse jeito, chamado a festa das primícias. Ou seja, todas as famílias levavam, então ficavam muitas e muitas e muitas, dezenas de milhares de famílias levando, e faziam uma festa, porque depois eles comiam isso. Depois que o sacerdote abençoava, todos eles participavam. Eu plantei manga, o outro plantou laranja, outro plantou melancia, outro plantou goiaba, maçã, enfim. Um dividia com o outro e, deixa eu comer uma maçã sua, você come uma jaca minha aqui, pá, e assim era só alegria. As bênçãos prometidas de Deus estavam caindo sobre o povo de Canaã. Quando Paulo se referiu, isso que eu acabei de falar, está em Deuteronômio 26, de 1 a 11. Com base nessa passagem bíblica de Deuteronômio, Paulo falou o relacionamento de Cristo na sua ressurreição para com as primícias.
Em 1 Coríntios 15, 20, diz que Cristo é a primícia dos mortos, através da sua ressurreição. Então, não quer dizer que Jesus é o primeiro que morreu e que ressuscitou, porque tinha outros que ressuscitaram. Mas ele é a base da bênção que Deus prometeu antes da fundação do mundo, de resolver o problema do pecado, e agora estava cumprindo. Todas as ressurreições, os demais colheitas, dependia dessa ressurreição. Nesse sentido, ele foi o primeiro. Ele foi o principal a ser ressuscitado como divino, para que o restante das ressurreições, das colheitas, das ressurreições dos justos, pudessem ocorrer. Então Jesus é como se fosse o primeiro fruto, que garantia a qualidade, a quantidade e a realidade dos frutos que viriam. Nesse sentido. Não é no sentido que Jesus foi o primeiro que ressuscitou. Embora na consciência, na presciência divina, Jesus morreu e ressuscitou desde a fundação do mundo. Por isso que, como se fosse dado um cheque especial, alguns atos divinos foram feitos, com base esperando a morte e a ressurreição de Jesus que iria cumprir. Por exemplo, quando o Cordeiro de Deus foi morto lá no Jardim do Éden, era uma prefiguração que a primícia de Deus, Jesus Cristo, iria garantir tudo aquilo ali. Ele iria cumprir a parte dele. Quando eles colocavam a mão sobre a cabeça do cordeiro e matavam, e confessavam seus pecados, os pecados ficavam aguardando a volta, a vinda do Messias para morrer e ressuscitar. Então Jesus é as primícias dos que dormem. Paulo fala que Jesus vai levar a marca da crucificação para o resto da vida, ou seja, para a eternidade. Ao olharmos, e quem quiser olhar por aquela marca da crucificação, vai mostrar o custo da salvação humana, o custo do amor que ele pagou, o custo da vindicação, o custo que precisou pagar por causa de Satanás, alguém que desobedeceu. Ele cumpriu a lei. Vai lembrar a parte boa também. É a parte do amor de Jesus incomensurável. O valioso preço pelo qual o ser humano foi comprado. Marcas que garantem que todas as nossas marcas do pecado, cicatrizes do pecado, desaparecerão. Glória a Deus.